Agora eu converso com a deputada estadual Fernanda Pessoa. Ela vem falar sobre a sua carreira, sua trajetória de vida e os seus sonhos políticos. Deputada Fernanda Pessoa, que prazer recebê-la. Prazer é todo meu Eugênia. Que bom. Vamos falar para a nossa população de tantos projetos maravilhosos que você está tentando aprovar. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui no programa Poder de Deus. Vamos lá, conversar. Fernanda, você como filha de político, teve avô político, tios políticos, como você se enquadra hoje na política do Ceará, como você tem se realizado? Bem, é com muita alegria, né, e satisfação, principalmente para não estou assim, eu digo que meu pai não está aposentado, ainda é muito novo, tem muito ainda para contribuir com o estado do Ceará. Mas meu tio-avô, né, começou como deputado federal, foi o Francisco Pessoa. Também tive um outro tio também, candidato a deputado federal, José Pessoa de Araújo. E também do lado materno também. Tive tios vereadores, avô candidato a prefeito. Então, quer dizer, a família política corre dentro do meu sangue. Já está no sangue. Já está no sangue, né? Com certeza, deputada, a sua inspiração maior foi o seu pai, né? Com certeza, né? Roberto Pessoa é uma pessoa admirável e na política ele tem desempenhado um papel bastante satisfatório à população. Diga o Maracanã o que diga, né? Realmente... primeiro, empresarialmente, né? Quer dizer, eu trabalho nas empresas, eu comecei a trabalhar muito nova, né? E onde ele é realmente a minha inspiração. Sempre foi um pai exemplar e na parte empresarial nem se fala. Me ensinou muitas coisas e que a gente deve realmente seguir, fazer do coração, né? De fazer o melhor de si, dar o melhor de si. Então, isso a gente... E com responsabilidade. Então, muito cedo eu comecei a trabalhar e acompanhando. Quando ele saiu para a vida pública, a gente ficou... Ele preparou a gente para suceder na empresa, mas ainda a gente ficou querendo fazer um pouco eu sempre fazia um pouco social na empresa. E aí eu vi que eu poderia fazer muito mais com a política. Aí, quer dizer, já olhei também o lado já político dele. Fernanda, com certeza o seu conhecimento empresarial tem te ajudado bastante na tua carreira política. Como você coloca tudo isso? Bem, Eugênia, o meu lado empresarial, a gente vê com o tempo o nosso sucesso, né? Que, às vezes o meu pai diz assim, você tem que ser boa nas vacas magras, né? Então você tem que mostrar que sabe na dificuldade. Então, isso eu acho que eu consegui já passar isso para ele, até para os meus irmãos também, e junto também na nossa família. Mas na parte política ainda tenho muito que conseguir, né? Principalmente que a gente só vou conseguir realizar quando os projetos que a gente pensa em executar são sancionados, são colocados em prática para a população, principalmente para a população mais carente, que mais precisa, que a gente precisa ter um olhar especial. Com certeza. E você, como mãe, né, casada com um empresário, como se sente aí as crianças? Como você desempenha esse papel de mãe, empresária e política? Bem, é um pouco difícil. Não vou dizer a você que é fácil, né? Principalmente a idade que meus filhos estão hoje, porque toda idade tem o peculiar da idade, né? Eu tenho filhos adolescentes, né? Tenho a Lívia, que tem 15 anos, que precisa de uma atenção mais especial. Questão dos estudos, né, do colégio, questão de orientação, de o que é que ela vai querer seguir, né? E o meu filho já tem 19 anos, já está no primeiro ano de medicina, quer dizer, então a gente já é outra forma de atenção, né? E até meus afilhados chegam, madrinha, não sei se você está mais aquela madrinha que você era, quer dizer, até os meus afilhados estão sentindo a falta, né, da minha atenção, porque realmente eu sou muito dedicada. Até como filha, eu sou aquela filha muito preocupado com meu pai, preocupado com a minha mãe, com os meus irmãos. A tia que quer abarcar todos os sobrinhos, quer fazer os gostos, quer conversar, quer dar atenção. E os filhos e o marido vai ficando sempre a gente tentando contornar, Termina quase em segundo plano, né? Infelizmente. Infelizmente, porque a gente vê
que a nossa família começa a crescer, né? Por que eu digo começa a crescer? Porque a gente vê os filhos das pessoas que precisam, a gente querer dar aquela atenção, aquele conforto, vamos dizer, na questão da saúde. Às vezes uma pessoa precisa de um exame, sabe da dificuldade em conseguir aquele exame. Então, eu vou, me empenho, ou aquela cirurgia, para poder conseguir com o médico, que dê aquela atenção, que veja realmente um diagnóstico correto, que veja realmente que às vezes o que é que acontece? Às vezes vai para um profissional, que como qualquer outra profissão, ou médico, ou dentista, então, advogado, você sabe que tem um bom de tudo e tem em todas as profissões, né? Então, fica difícil. Então, a gente procura buscar como fosse para os nossos filhos. Isso que eu normalmente procuro. Então, você é uma política de mão cheia, porque você tenta satisfazer o próximo como se fosse uma pessoa sua. É isso que você está passando agora. É isso mesmo, porque é difícil. A gente sabe que na dificuldade... Faz com amor, né, Fernanda? Eu acho que foi aí que eu entrei na política, porque eu sempre fazia minha parte social na empresa. Gostava de ajudar, ajudar um exame, uma cirurgia, os funcionários ali no dia a dia. Aí eu vi que eu poderia fazer mais, sabe, Eugênia? E a parte social só se consegue desempenhar bem com amor, muito amor mesmo. E assim, eu queria poder ajudar as pessoas. Então, e queria, para ser ampliado, eu não podia mais ficar do lado de um birô, no ar-condicionado. Eu vi que eu tinha que ir para a rua, escutar as pessoas. Então, a minha campanha para deputada estadual, eu pude ver outro lado, entendeu? O dia a dia das pessoas, que eu não conhecia. Conhecia, mas às vezes não queria, talvez até enxergar daquela maneira de ser, né? De como se era vivido, né? Então, isso me fez ver que eu poderia fazer e contribuir muito mais. Então, eu estou na Assembleia Legislativa com esse intuito de trabalhar e servir para quem tem menos. E a gente vê que a deputada Fernanda tem coração grande para isso. Chega até a se emocionar, está aqui emocionada, né? Porque abraçou essa causa social com grande amor. Fernanda, e qual é o seu maior desafio? É aprovar projetos? Você está com alguma dificuldade no momento? Nesse ano de 2012, né, nós apresentamos no nosso mandato 39 projetos de indicação e 10 projetos de lei. Né? Mas tem um projeto que é um sonho que não é um sonho meu, e sim para todas as crianças, porque foi através de uma consulta que eu estive com a minha filha, que o pediatra dela disse: Fernanda, se você pudesse dar essa vacina para a sua filha, era o melhor presente que você daria a ela. Aí quando foi logo depois que eu já estava prestes a assumir, e eu pensei, por que não fazer com que esse projeto beneficiasse 80 mil crianças do nosso estado? Então foi através... Esse projeto é da vacina do HPV, né, que vai beneficiar 80 mil crianças. Então, isso eu sempre peço nos meus discursos ao governador do estado que tenha sensibilidade. Né? No estado de São Paulo já tem crianças sendo beneficiadas. Por que não o nosso Ceará? Com certeza você vai conseguir atualizar, né, e trazer o projeto ser aprovado. Porque essa doença do Papa Nicolau não é uma doença que ataca só na infância, né? É um câncer de útero, né? Essa vacina. E o governo, né, ia gastar muito menos, quer dizer, com a prevenção. Se todas as doenças fossem prevenidas, nós tínhamos um problema diferente na saúde. Nós não teríamos problema de fila, de cirurgia, né? Por conta da prevenção. Tudo é a forma. Eu até fiz uma carta para a presidente Dilma pedindo que fosse diminuído a mamografia, que são com 40 anos, pelo menos chegasse a 35 anos, porque nós íamos com isso detectar câncer de mama, mulheres, como está acontecendo hoje, mulheres jovens com câncer de mama. E o tratamento, você sabe, tem a autoestima, que muito difícil para a mulher, você sabe, perder uma mama, né? Eu sei. Eu imagino. Eu sei porque eu já passei, na minha família já teve casos de câncer de mama, e eu sei como é dolorido. Na minha também. É um caso, e é porque tinha condições de fazer exames, né? Mas infelizmente acontece,
né? Então, eu gostaria que isso também fosse visto, porque é uma coisa que é muito mutiladora, né? E delicada, situação bem delicada. Né? Então, deputada, a senhora tem toda a razão. Nós temos que trabalhar na prevenção quanto antes melhor. Para que aguardar chegar à idade de risco, se a pessoa pode trabalhar um pouco antes, tudo isso. E já teve o quê? Já teve vários índices que tem aumentado muito o índice, a incidência de câncer de mama de mulheres jovens, de 23 anos. Você sabe, 23 anos, na flor da idade, para ser mãe, né? Ter a maternidade e ser um mal desse. Então, quer dizer, é bom, é importante que a gente faça a prevenção. Como a senhora vê o quadro político sucessório agora do Brasil? Bem, estamos com a mulher, né? Uma mulher presidente da República, Dilma, e realmente eu trabalhei, pedi voto para ela, fico muito feliz e a gente vê que é uma das mulheres que tem feito já muito pelo nosso país, né? Principalmente em questão dos valores da valorização da mulher, né? Então, teve agora a Rede Cegonha, né, que então é bastante interessante, e vários projetos que deu continuidade do projeto Lula, que foi um dos melhores presidentes do Brasil que nós já tivemos, né, que teve condições de diminuir esse índice da pobreza, né, que eu acho que o Brasil deixou de ser miserável e ter realmente pessoas pobres. Quando é que antigamente uma pessoa poderia ter condições de comprar uma televisão, uma geladeira, coisas básicas de dentro de casa, né? E hoje nós temos condições de ver isso. Então, é uma melhor qualidade de vida para o povo do nosso Brasil, né? Com certeza, tudo mudou, né? E a gente dá uma olhada no nível de vida, no nível de diversão. A pessoa mais simples também não tinha condições de diversão, nem de viajar. Hoje em dia não se consegue mais nem passagem de avião, né? Não, realmente, eu acho que houve uma mudança, né? E o que eu acho que é mais importante é a questão da educação, né? A presidente Dilma também, agora também com essas cotas das universidades, é bastante interessante, porque vai poder proporcionar filhos de pessoas que passaram a sua vida toda estudando em escolas públicas, ter condições de ir para uma universidade, ter a mesma qualidade de ensino de quem passou a vida pagando uma escola particular, né? E o nosso Brasil está melhorando dia a dia. Diga-se de passagem, né, esse julgamento aí no Mensalão, né, o país entrando em ordem ética e em ordem moral. Isso é muito bom para o nosso futuro. Isso aí eu acho que é uma questão mesmo, essa questão da ficha limpa, né? Até vai uma questão da moralização política agora, né? De votar. Eu acho que tem essa nova conscientização da população, né? De poder realmente escolher pessoas que tenham condições de poder trabalhar com honestidade, porque tudo pode ser feito com clareza, né? Então é importante que a gente trabalhe e possa fazer com que realmente o futuro possa crescer, acabar essa corrupção que existe, né? Porque isso é dinheiro que deixa de ir para a população. A falta de compromisso com o próximo, que é o grande problema do Brasil, por isso que o Brasil está bem aquém de outros países, né, com relação às crianças, adolescentes, o estudo, tudo isso, porque não existia compromissos sociais, como a senhora está assumindo aí no seu mandato. Deputada, e o que a senhora acha do exemplo do ministro Joaquim Barbosa? Eu acho que foi bastante importante, principalmente nesse momento que nós vivemos hoje, né? Eu apoio e digo que ele foi muito corajoso, né? E que realmente a gente precisa de mais pessoas como Joaquim Barbosa. Um marco na nossa história. Agora, eu gostei muito de saber de todos esses projetos sociais que a senhora tem, principalmente esses projetos voltados para a segurança do adolescente, da criança. Projetos para combater o mal de abusos sexuais. Nós tivemos na Assembleia Legislativa, que eu faço parte, sou vice-presidente da Comissão da Infância e da Adolescência, e nós fizemos um trabalho bastante interessante, que foi uma campanha Quem Cala Consente. Essa campanha nós percorremos o estado do Ceará, foram várias cidades onde tinha a CRED, e nisso se pôde fazer a divulgação, né, de que violência contra a criança é crime. Então, é uma forma de... Porque normalmente esse abuso contra a criança são pessoas que cometem, são pessoas próximas. Normalmente, às vezes, é um pai,
é um tio, é um padrasto, é uma pessoa próxima. Então fica com medo de denunciar. A própria mãe, né, fica, é o meu esposo, é o meu companheiro, como é que fica? Ela fica entre a cruz e a espada. Infelizmente, né? infelizmente. Né? E nós não podemos deixar nos calar no século XXI, né? Principalmente o trauma que essas crianças vão sofrer, né? Vão ter na sua qualidade de inserção com a sociedade, né? Porque com isso, nessa trauma, omitir, né? Ela fica guardando isso, né? E ela pode ter vários problemas. Ela fica o quê? Calada, tem alguns sintomas que é importante que as pessoas próximas, né? Até a escola também é importantíssima, né? A família não pode omitir, é um crime, porque a pessoa já está traumatizada. Quanto antes ela entrar num tratamento psicológico para poder se recuperar. É importante. Então, esse programa da Assembleia Legislativa, esse seminário foi bastante interessante. E como temos feito também outros trabalhos na Assembleia. E esse outro trabalho que a senhora está fazendo a respeito de crianças desaparecidas, como funciona? Esse aí foi um projeto de lei nosso, né, que criou a Semana Estadual de Crianças Desaparecidas. A gente sabe a quantidade de crianças desaparecidas no Brasil inteiro, onde algumas propagandas são feitas, às vezes na conta da Coelce, que aparece foto de crianças desaparecidas. Teve até uma novela que também aparecia no final da novela, aquelas fotos de crianças, né? Porque o que é que acontece? Às vezes o adolescente sai de casa com medo de um carão. Às vezes fica, ou então para esconder alguma coisa que tenha feito errado. E normalmente você não sabe o desespero dessa mãe e desse pai de ter ele em casa, né? Então, e às vezes não, alguns são questão de tráfico de órgãos, às vezes, Por isso que né? tem que procurar logo, não é, deputada? Qual é a sugestão da senhora? A imprensa se empenhar também? Qual é o caminho que a senhora está... Não, o que acontece? Que os filhos, né, antes de tomar qualquer atitude, converse com seus pais. Eu vou dar um conselho para os pais. Eu acho que nós temos que conversar mais com nossos filhos e os filhos têm que procurar mais os pais. Porque às vezes eles só aceitam os conselhos da rua, dos amigos, e não procuram a família, que é o que mais quer o bem deles, quer mais o sucesso deles, né? Aí onde falta. O problema hoje está exatamente na família. Exatamente. Os valores estão abalados porque os valores da família também estão abalados. Né? Deputada, a senhora tem alguma consideração final que queira fazer aí para os nossos amigos que estão em casa, nossos telespectadores? Eu queria dizer que foi muito interessante esse programa. Estou à disposição a qualquer tempo de vir aqui conversar com você, Eugênia, e que vocês vejam nossos projetos, o que você também acha que você está sempre aqui, o seu programa é de bastante audiência, às vezes alguma reclamação, alguma sugestão que você acha que seja interessante. A deputada Fernanda Pessoa quer estar próximo da população, quer ver a melhor forma de ajudar. Então, nosso gabinete está à disposição de vocês, do programa, dos telespectadores, para nos procurar. Qualquer coisa que precise, estamos à sua disposição. Muito obrigada pela sua presença, deputada. Eu é que agradeço e foi um prazer estar com você. Foi um prazer.